Diga mais forte: glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho, glória a Deus ao Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, hoje pela manhã eu levei minha esposa ali no hospital HUB e era só para fazer um exame de rotina, mas a gente não sabia, né? E a Aline tem uma complicaçãozinha no diabetes lá e acabou que ficou internada, né? E talvez amanhã ela seja liberada, mas a gente pensou que ela ia só fazer os exames de rotina normal, mas ela acabou ficando ali hospitalizada. No final, eu quero que os irmãos me ajudem para nós fazer uma oração aqui pela Aline e o irmão Galdino também, que sofreu um acidente doméstico, né? Parece? O irmão Bruno estava falando, e fraturou a coluna, a costela, parece. Uma das costelas, machucou, não é? Nós vamos. Quebrou a costela? Quebrou? Misericórdia, né? Então, depois, se os irmãos puderem fazer uma visita lá, irmãos, para orar lá, orar por ele, em nome de Jesus, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias aqui, irmãos. Eu tenho uma mensagem aqui para os nossos corações, era para estar pregando aqui a palavra de Deus. Eu falei tantos pastores aqui, e eu acabei esquecendo o nome do pastor, que era o pastor José. Eu falei Jacó, Abraão, mas era o pastor José. Mas como hoje, irmãos, desde ontem que eu tentei ligar, não consegui, e hoje eu passei o dia todo resolvendo essas questões aí, e eu não tive condições. Agora, na vinda para casa, um acidente ali na estrutural, os irmãos estão acompanhando aí na televisão, né? 3 ladrões que sequestraram um carro lá em Santa Maria, não sei se foi em Santa Maria, tinha sequestrado um carro lá e trocaram tiro com a polícia ali na altura da cidade do automóvel. Um dos bandidos parece que foi morto e 2 foram baleados, né? Então, por esse motivo, nós atrasamos demais também para nós chegarmos aqui. Mas graças a Deus que aqui estamos. Pastor José não está aqui, mas Deus vai falar o nosso coração aqui em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Doutor Lucas, capítulo 7. Eu queria pedir as criancinhas agora para ficar bem bonitinha aí do lado do papai, da mamãe, para não correr, para não se machucar, que essa hora da palavra é uma hora muito especial, e é uma hora que a gente tem que prestar bastante atenção no que Deus vai falar aos nossos corações, para a gente sair da igreja edificados. Amém? Então, se você puder, segura o seu bebezão aí, o seu filho no colo. Nós não estamos tendo sair esses dias, e Deus proverá. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Todos acharam? Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Repete comigo: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhes com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se, pois, Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize,
Disse-lhe, mestre: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de dar beijo com meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, me ungiu a cabeça. Com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são seus pecados, seus muitos pecados. Se perdoa, pouco ama. Só um momento, irmãos, aqui. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Podem assentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos para esta mulher, uma mulher pecadora, uma mulher que havia pecado, tinha muitos pecados. E nós estaremos falando aqui sobre esse vaso de alabastro que ela trazia consigo. Aqui a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus com um puro nardo, que era um perfume de altíssimo valor, guardado em um vaso especial, que era este vaso aqui, um vaso de alabastro. O que era um vaso de alabastro? O vaso de alabastro era um vaso produzido com pedras. Aquelas pedras, elas eram pedras especiais, eram pedras que não poderiam ser facilmente polidas, eram pedras quase transparentes. Essas pedras, elas eram pegas e transformadas em vasos. Esses vasos, que era chamado vaso de alabastro, eles faziam ele de diversas formas, em diversos modelos, e eram colocados perfumes caríssimos nesses vasos, e depois selados os vasos, porque o vaso
Jesus, ele não pifou 2 vezes, estava fadigado, cansado, com fome, e ele entra na casa do fariseu, e ali começa a dialogar com ele, a conversar com aqueles fariseus que ali estavam, e começa a se juntar as pessoas àquela casa, e uma mulher pecadora, ela não pensa 2 vezes, quando ela sabe que Jesus está na casa de Simão, o fariseu, ela vai até a casa dele, e entra naquela casa. Eu quero que os irmãos tentem imaginar a situação daquela mulher, uma mulher conhecida da cidade, por causa das suas atitudes, segundo a Bíblia registra que era uma mulher considerada naquela época prostituta, era uma mulher discriminada, era uma mulher que era mal vista, era uma mulher que ninguém queria amizade dela, era uma mulher que ninguém queria uma aproximação com ela, era uma mulher que era completamente rejeitada. Mas aquela mulher, ela venceu os olhares daqueles fariseus, aquela mulher, ela venceu as críticas daqueles fariseus, aquela mulher, ela venceu o preconceito daqueles homens, aquela mulher, ela venceu tudo e todos, ela só queria chegar perto de Jesus. E o interessante é que aquela mulher trazia com ela um vaso puro, cheio de nardo, ou seja, uma especiaria caríssima naquela época. E aquela mulher vem por detrás daqueles homens, e ela se aproxima de Jesus, e ela percebe que Jesus estava sem as alparcas, porque naquela época se tinha um costume, quando você entrava na casa de qualquer pessoa, era por obrigação e direito de qualquer um que fosse convidado, tirar as sandálias e as deixar na porta da casa daquele que o convidou. E outra coisa também, segundo o costume daquela época, Jesus, ele senta à mesa com aqueles homens, e Jesus estava cansado, fadigado, e lá vem aquela pecadora, ela começa a pegar os pezinhos de Jesus, e ela olha aqueles pés calejados, meu irmão, aqueles pés sujos, quem sabe, aqueles pés que haviam andado o dia todo fazendo boas novas do Evangelho, pregando a palavra de Deus, curando enfermos. Aquela mulher, ela segura os pés de Jesus, aqueles pezinhos, irmãos, castigados por aquelas estradas poeirentas, por aquelas estradas terríveis daquelas aldeias. E aquela mulher, ela começa a chorar, e não era um choro qualquer. Aquela mulher começa a chorar e começa a molhar os pés de Jesus. Ela começa a lavar os pés de Jesus com uma água que vinha do seu íntimo, da sua alma, do seu coração. Aquelas lágrimas que aquela mulher derramava não eram qualquer lágrimas, não eram lágrimas de crocodilo, não, eram lágrimas de pessoas que estavam arrependidas pela vida de pecado que levavam. Aquela mulher, com as lágrimas derramando ali, não era qualquer lágrimas, era lágrima de arrependimento, era lágrima de tristeza pela vida perversa que levava. E agora, segurando os pés do Salvador, eu fico imaginando, aquela mulher não consegue, ela não aguenta, e ela se derrete em lágrimas na presença do Senhor. Ela começa a lavar os pés de Jesus, e ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Será que a gente conseguiria imaginar uma cena como essa, irmãos? Será que você conseguiria imaginar uma cena como essa? Uma pecadora discriminada, uma pecadora rejeitada, humilhada, uma pecadora que era apontada por todos, uma pecadora que não podia ter um convívio social com qualquer pessoa. E outra coisa, os fariseus daquela época, segundo os religiosos, e até a própria história conta, que se um dos fariseus ou qualquer pessoa religiosa daquela época tocasse em algum pecador ou em alguma pessoa em pecado,
aquela pessoa, ela era considerada imunda, e ela pensava até em ser julgada pelo pecado daquela pessoa. Quando aquela pessoa fosse punida por Deus, ela tinha medo de receber a punição de Deus também pelo pecado daquela pessoa. Tamanha era a religiosidade daquela época. Aqueles homens, eles tinham até medo de tocar naquelas mulheres, eles tinham até medo de se aproximar dela. Mas ela tem nas mãos agora os pés de Jesus, né? Imagina a criatura segurando os pés do Criador e olhando e pensando assim: meu Deus, quanta simplicidade na vida desse homem, quanta humildade na vida desse homem. Ela não aguenta, irmãos, ela não suporta, e ela se derrama em lágrimas na presença de Deus. Os fariseus, ao ver ela quebrar aquele purnar, ao ver quebrar aquele vaso de alabastro, vaso caríssimo, aqueles homens começam a pensar e a razoar entre si: se ele fosse profeta, se ele tivesse o dom de Deus, ele saberia quem é esta que está lhe tocando, como querendo dizer no seu coração. Se ele fosse santo, ele não aceitaria uma pecadora na qualidade desta mulher, segurar os seus pés, chorar os seus pés e ungir os seus pés. Mas Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus, ele leu o pensamento e disse: Simão. Deus fala naquele momento com Simão e diz: Simão, você não honrou minha presença nesse lugar. Desde que cheguei aqui, Simão, você me trata com frieza e com discriminando, quem sabe, desconfiança da minha pessoa. Desde que cheguei à tua casa, Simão, segundo a lei da hospitalidade, Simão, você não me honrou, porque segundo a lei era obrigatório, quando alguém convidava alguém para sua casa, era natural e era-se obrigado essa pessoa receber, ou colocar um criado para receber aquela pessoa, ou o próprio dono da casa. E quando era recebido, deveria se dar um ósculo santo, um beijo na face daquela pessoa. Era necessário fazer com que aquela pessoa se sentasse, lavasse os seus pés e os enxugasse. E outra coisa, além de tudo isso, eles tinham ainda que no momento da refeição ungir a cabeça do convidado com algumas gotas de óleos suaves, de perfumes, de especiarias. E Jesus, olha, ele não recebeu esse cuidado. Jesus não teve esse tratamento. Jesus, ele não foi tratado dessa maneira. E aqui no capítulo 7, a partir do versículo aqui de número 38, nós vemos Jesus repreendendo Simão e dizendo para ele: desde que cheguei na tua casa, Simão, você não me tratou bem, você não me recebeu bem na tua casa. Essa mulher, Simão, desde que eu entrei em tua casa, desde que ela chegou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés, ela não cessa de chorar os meus pés, ela não cessa de ungir os meus pés. Quem sabe porque eram santos demais. Quem sabe porque eram muito santos e não podiam fazer isso. Eu quero que você, irmãos, veja bem aqui, versículo de número 38. Ele diz assim: e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um ungüento. Ao ver isto, o fariseu que o convidava disse consigo mesmo, e falou para ele mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa
O choro dela era um choro de arrependimento, era um choro de tristeza, era um choro profundo da alma. Eu tento imaginar essa mulher, quem sabe, naquele choro, pensando assim: meu Deus, eu quero mudar de vida, eu quero mudar a minha situação, eu quero deixar essa vida de pecado, eu quero deixar essa vida miserável que eu levo, eu quero seguir o Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu penso que essa mulher, ela se derramava na presença de Deus e ela dizia consigo: Jesus, eu não sou digna de segurar os teus pés, pés calejados, pés sofridos, eu não poderia estar aqui, mas é porque eu preciso tanto de um milagre na minha vida, é porque eu preciso que o Senhor faça uma obra tão gloriosa na minha vida, que eu resolvi entrar aqui dentro, eu resolvi encarar esses homens, eu resolvi encarar essa sociedade, eu resolvi encarar esse povo, porque eu preciso pedir perdão, eu preciso de um milagre, eu preciso da vida eterna. E Jesus, irmãos, Jesus, ele não rejeita, ele não despreza a um coração quebrantado. Jesus não despreza a sinceridade. Quando há sinceridade, há mudança. Quando há sinceridade, há edificação. Quando há sinceridade, há prosperidade. Quando há sinceridade, há vitória. Nós não adiantamos, queremos mostrar que somos religiosos demais. Nós não podemos apontar e dizer assim: ela não merecia esse perdão, ele não merecia essa vitória. Porque quem sabe quem merece e quem não merece é aquele que sonda e esquadrinha os corações. Esse conhece o íntimo profundo do coração do ser humano. E Jesus, conhecendo o coração dessa mulher, Jesus conta a história no capítulo 7, versículo 40. Ele diz assim: ó, disse-lhe Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe e Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Segundo a lei da hospitalidade, Simão deixou de observar isso. Porém, regou os pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo, não me deste um beijo quando entrei na tua casa. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo que perdoados são os seus muitos pecados. Por que que Jesus, ele falou isso? Eu até chamo a atenção aqui dos irmãos para um fato muito interessante. Sempre, irmãos, quando Jesus, ele entrava para falar com o fariseu ou religioso daquela época, poderia se esperar que viria histórias edificantes para todos que a lessem. Porque todas as vezes que Jesus se dirigiu a conversar com um religioso ou com um
para eles que Ele não faz acepção de pessoas, Ele salva a todos. E eu quero até frisar aqui uma coisa, porque um dia o irmão me perguntou: pastor, Jesus faz acepção de pessoas? Eu disse para ele: faz. Ele disse: então a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia fala que Jesus não faz acepção de pessoas. Eu disse: Jesus faz acepção de pessoas. Ele disse: mas então me prova. Eu falei: Jesus não faz acepção de pessoas para salvação. Jesus não faz acepção de pessoas para salvar. Ele salva a todos, brancos, negros, japonês, chinês, alemão. Ele salva a todos. Ele não faz acepção de pessoas para salvar, mas Jesus faz acepção de pessoas para usar. Para usar, Ele faz acepção de pessoas, sim. Porque Jesus, Ele não vai usar um vaso de qualquer jeito. Jesus não vai usar alguém com a vida toda fora do altar dele, da presença dele. Jesus não vai usar alguém que não tenha ligação nenhuma, comunhão nenhuma e nem temor nenhum com ele. Ele não pode fazer isso, porque senão Ele deixaria de usar aqueles que tanto buscam. Para salvar, não é, irmãos? Para salvar pode vir todos. Vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não faz acepção de pessoa aqui, ele coloca bem claro: a todos, todos. Aleluia. Mas para salvar, para usar, para fazer dele um discípulo, para fazer dele um instrumento, tem que ser um apóstolo Paulo, tem que ser um Isaías, tem que ser um Jeremias, tem que ser uma pessoa com ele. Tem que ser pessoas que verdadeiramente desejem isso do fundo da alma e busquem por isso, peleje por isso. Eu estava vendo o irmão Murilo falar aqui agora. Se a igreja entendesse o propósito de Deus, a igreja não passaria pela prova que passa. Se o povo de Deus entendesse que nós deveríamos nos unir no propósito de buscar a Deus dia após dia, sem cessar. Ah, mas isso aí você está brincando. Não estamos tendo tempo para buscar nem meia hora que está marcada aqui na igreja. Quem dirá orar sem cessar? Não é isso. Se todos entendessem a necessidade, você não passaria um dia inteiro sem ter tido uma palavra com Jesus. Se você parasse para entender o plano da salvação, você não passaria o dia inteiro sem pelo menos dar uma lida na palavra dele. Se você estivesse buscando entendimento e estivesse buscando comunhão com Deus, você não passaria o dia inteiro sem ter dirigido uma só palavra diante dele, dizendo: Senhor, me perdoa, reconhecendo o seu estado pecador e miserável, como essa pecadora, como essa mulher fez. E Jesus olha para aquela mulher e diz o quê? Mulher, os teus pecados te são perdoados. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, meu irmão, que na presença de Deus, quem precisa dele é quem tem que mostrar o quanto precisa dele. Na presença de Deus, na presença do Senhor, nós temos que mostrar, e temos que mostrar isso com lágrimas, com choro, com tristeza, nos aproximando dele e buscando o seu perdão e a sua graça. Amém? Se coloca de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Jesus sempre compara o pecado com uma dívida. O fato é que todos devemos a Deus, todos pecaram e estão em dívidas e não temos como que pagar. Não por merecimento ou por obras, mas como aquela mulher fez, pela justificação, pela fé. Ela creu, ela acreditou e ela foi atrás do milagre dela. Quem precisa de Jesus não sou eu, irmão, é você também. Quem precisa do milagre não é só eu, é você também.
Então é quem precisa, que tem que pagar o preço, é que tem que buscar o seu lado. Se você crê nessa palavra, se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço o seu coração, eu não posso te julgar de maneira nenhuma, mas Deus pode, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe quando você vem para a igreja, Ele sabe quando você não vem, os motivos. Ele sabe quando você está pedindo perdão e quando você não pede perdão. Aleluia. Deus conhece o teu coração. Eu quero nessa oração agora. Glória a Deus. Irmão, nessa oração nós vamos apresentar a Valquíria, a Aline, irmão Galdino, a Júlia também, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, em nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração aí, meu. Quem sabe Deus pode tocar no teu coração agora. E assim como aconteceu na vida daquela mulher pecadora, pode acontecer na tua vida agora também. Eu sei que nós todos somos pecadores. Nós não temos como pagar essa dívida. Ela já foi paga no Calvário. Ela já foi paga no Gólgota. É por isso que o Senhor Jesus está disposto a te perdoar. Ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Deus não despreza o coração quebrantado, o coração contrito. Quem sabe você já está cansado de sofrer, está cansado de ser apontado pelas pessoas. Quem sabe você já está cansado de tanta luta, de tanta dificuldade na sua vida. Quem sabe você às vezes tem carregado consigo um fardo, tem pedido assim: meu Deus, por que eu carrego tanto fardo na minha vida? Por que, Senhor, que só eu sou desse jeito? Só eu, meu Deus, estou pagando por tudo isso. Parece que foi só eu que joguei pedra na cruz ali. Parece que sou eu, Senhor, que estou sendo castigado. Não pensa assim, em nome de Jesus. Pensa que tem uma mão poderosa estendida sobre a tua vida, sobre o teu lar. E se não fosse essa mão, se não fosse esse Deus, com certeza você não teria chegado aqui, você não estaria aqui. É porque Deus te ama tanto. É que Ele tem te perdoado todos os dias. Ele não olha para os seus pecados, porque se Deus fosse te tratar pelo que você merece, se Deus fosse te tratar pelos seus pecados, pelas suas transgressões, o que seria de você? Talvez você já teria sido destruída, já teria sido destruído. Mas é porque a misericórdia de Deus, ela não tem fim. As misericórdias de Deus, elas não têm fim. Diz a Bíblia que elas são a causa de nós sermos consumidos. É as misericórdias de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz assim: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, o que seria de você, o que seria de mim, o que seria de nós? Ó Senhor, aí está o teu povo agora, com suas mãos, meu Deus, em seus corações. Senhor, o teu povo, meu Deus, está com a mão no coração, pedindo perdão agora. Perdoa, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança. Perdoa, Senhor, os seus pecados, meu Deus. Sara, meu Deus, Senhor, apaga-lhe essa dívida, Senhor. Meu Deus, escreve uma nova história na vida desse homem e desta mulher, como o Senhor escreveu na vida desta mulher aqui pecadora, quando o Senhor disse para ela: mulher, a tua fé te salvou. Mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua coragem te salvou, a tua atitude te salvou, o teu temor te salvou. Senhor, em nome de Jesus, libera o perdão agora sobre esta igreja. Libera o perdão agora sobre as nossas vidas, Pai. No nome do Senhor eu oro a Ti agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te apresento agora também nesta oração a vida da Valquíria ali, Senhor. Pai, naquele hospital, na HUB, Senhor, ali, meu Deus, que está ali hospitalizado. Toma nas tuas mãos, Senhor. Repreende, meu Deus, esse espírito de enfermidade. Senhor, nós rejeitamos essa seta maligna que atingiu, meu Deus, a Aline agora, Pai. E no Teu nome nós oramos a Ti agora, meu Deus. Repreende, meu Deus, toda manobra de Satanás. Lança por terra agora toda obra do inimigo, todo espírito de doença, no nome de Jesus. Pai, te apresento o irmão Galdino também, Senhor. Meu Deus, que haja uma boa recuperação do Teu filho ali, Senhor, que está, meu Deus, também. Oh, meu Deus,
nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você crê, recebe.